Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas eu estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é área de tecnologia, carreiras, banco de dados Oracle e muito mais. E hoje eu vou trazer um tema que é um tema meio polêmico aqui, tá? Toda vez que eu falo sobre nível sênior, sobre quanto tempo para atingir o nível sênior, o que é um profissional sênior, existem algumas opiniões diferentes, e eu respeito todas essas opiniões, tá? Mas eu queria compartilhar o que eu considero, tá? Sobre ser um profissional sênior hoje, tá? O que a gente considera hoje, o que eu tenho visto dentro das empresas, depois de atuar dentro da Oracle durante 6 anos, depois de estar atuando em grandes clientes em toda a América Latina, o que eu considero um profissional sênior, tá? Então, o que eu vou falar aqui sobre hoje, basicamente focado na minha experiência e na minha opinião pessoal, tá? E eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre essa questão do nível sênior, que é um mito. Existem vários mitos a respeito desse assunto que eu quero estar discutindo aqui com vocês, que eu quero trazer um pouquinho, um ponto de vista para você poder refletir, para você poder pensar se realmente você já se encontra nesse estado atual da sua carreira ou não. Beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM e o nosso objetivo é, de fato, destravar o seu próximo nível. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de falar sobre o que é um sênior, né? Como saber se eu sou um profissional sênior, eu quero falar sobre alguns mitos aqui, né? O primeiro mito que eu vejo, que é um mito muito grande, é uma característica de um sênior, né? Que ele tem que ter de 8 a 10 anos de experiência, né? Então, cada vez mais a gente tem visto o quanto que isso é irrelevante, tá? Eu costumo dar esse exemplo, né? Que se tempo de ferramenta representasse esse nível de senioridade, um motorista de táxi que fica 10 horas por dia dentro do táxi seria um campeão de Fórmula 1, seria um piloto, e não necessariamente. Por que isso, pessoal? A gente sabe que a intensidade com que você está jogando o jogo, ela é fundamental para poder entender se você tem um bom desempenho, se você traz resultados, se você é um cara, de fato, naquele patamar que você acha que está. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, qual a intensidade que você está jogando o jogo? Né? Existem muitos profissionais que estão há 10 anos rodando script, simplesmente sem ter a soft skills, sem ter um ponto crítico, sem ter, de fato, um olhar de um cara realmente sênior, de um cara mais experiente, tá? Então, a gente tem visto que essa questão do tempo, isso não quer dizer muita coisa. Essa que é a grande verdade. Tem profissionais com 15 anos que muitas vezes não estão fazendo o que outros profissionais que muitas vezes com 2, 3 anos estão fazendo, estão executando, estão com intensidade de realmente ser melhor a cada dia, tá? Então, não considero que essa seja o único ponto, né, que deve ser analisado, tá? Eu acredito que sim, pode ter um sinal ali a respeito dos anos de experiência, isso pode dar um indicativo que o cara já passou por várias empresas e tal, mas não quer dizer que esse cara tem resultado. Acredito que existem diversos fatores que devem ser analisados em conjunto, tá? Com essa questão das características de um profissional sênior, tá? Outro mito que existe, né, sobre ter especializações, né? Ah, tem uma pós-graduação, tem um MBA, tem um mestrado, tem um doutorado, tem uma certificação especificamente, tá? E eu quero até trazer esse ponto da certificação, porque se o cara estudar para certificação de forma errada, cara, ele vai estar se enganando, primeiramente, né? Ele não é porque ele tem um OCP que ele é um cara sênior. Não. Muitas vezes ele pode ter estudado com certificação, decorando o simulado, enfim, tomando algumas atitudes ali que não são as melhores atitudes, tá? E muitas vezes ele não tem aquela segurança, não tem as características, os elementos comportamentais de um profissional sênior, tá? Então, só essa questão da especialização, que existem os métodos tradicionais e que existem os métodos um pouco mais novos, né, que são respeito às certificações e tudo mais. E o que a gente tem visto, né, que essas pessoas muitas vezes não se preparam da forma correta, não se preparam para o mercado. Muitas vezes uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, ele não vai te dar aquele fit ali do mercado de fato. Quais são as tecnologias que muitas empresas estão utilizando, que as principais vagas estão utilizando, as principais empresas. Então, muito cuidado também com essas especializações. Muitas delas não têm esse contexto prático de te preparar para o mercado.
Muitas delas não abordam os elementos comportamentais, por exemplo, de uma mentoria de carreira da DBOCM, que a gente aborda muita coisa aqui a respeito de dia a dia, né? De experiência de vida mesmo, de comportamental. Então, a gente vê que realmente são erros muito comuns de profissionais de tecnologia. Muitas vezes está se apoiando em especialização. Ah, eu quero ser um cara sênior, então vou fazer mais uma faculdade. Não necessariamente isso vai ajudar. Muitas vezes pode até atrapalhar, como eu falei isso no vídeo anterior que a gente gravou por aqui. Tá? Então, é mais um mito aí essa questão de ter especializações, seja uma pós-graduação, um MBA, um mestrado ou uma certificação. Tá? E aí, geram diversas discussões, né? Ah, eu sou um sênior em Oracle, mas em SQL Server eu sou um júnior. Ah, se eu sou um DBA sênior e eu estou entrando numa empresa que agora tem a questão aí de um SGBD que eu nunca mexi, um Postgre. Cara, eu sou um júnior? Não necessariamente, tá? E vocês vão entender um pouquinho aqui no final desse vídeo por que eu não considero que você seja um júnior, tá? Primeiro, que o nível de senioridade, tá? Por tudo que eu tenho visto nos últimos anos, ele não está diretamente ligado a uma tecnologia. Ele está ligado a princípios e conceitos da área de tecnologia. Tá? Então, se o cara é considerado um DBA sênior, cara, ele vai ter o conceito de um banco de dados. E muitas vezes essas diferenças que você tem de um SGBD para o outro é algo que tem no manual, é algo que você não precisa saber tudo de cabeça. É algo que pode ser testado, é algo que no dia a dia, cara, você vai encontrar e vai saber onde encontrar muito rápido aquilo que você precisa. Então, o profissional do sênior, ele tem uma característica muito forte dos que eu considero realmente sênior, que eles sabem encontrar muito rápido aquilo que eles precisam. Isso é totalmente uma soft skill. Isso aí você não aprende em prova de certificação nem na faculdade. Então, o profissional sênior é aquele que sabe de fato se virar, cara. Aquele que tem aspectos comportamentais, aquele que chega numa reunião. Eu sei que existem reuniões, muitas vezes clientes, às vezes projetos, que você vai entrar de uma forma que já está muito estressado. Você vai entrar no projeto de uma forma, cara, que o cliente já está super insatisfeito, que já teve um histórico muito ruim, às vezes, de outros profissionais da empresa que você trabalha, e muitas vezes você chegou ali para poder tentar contribuir. E muitas vezes você pode tomar até algumas porradas ali a respeito de coisas, de um histórico de como que o cliente está sendo mal atendido, de como que um projeto está sendo mal sucedido. Tá? Mas, de forma geral, o profissional sênior, cara, ele não tem que saber tudo. Mas ele tem que saber sair de uma reunião, entender quais são os riscos, quais são os objetivos do projeto, quais são os pontos que realmente vão trazer resultados. Qual que é o resultado esperado, inclusive, para as camadas mais executivas dentro daquele cliente, dentro daquele projeto, dentro daquela empresa. Tá? Então a gente precisa pensar que o cara muitas vezes é aquele que vai saber fazer boas perguntas. Então o cara sênior muitas vezes ele vai estar envolvido com diversos outros profissionais e vai estar trocando informações, vai estar entendendo aquilo que está sendo feito. Então a qualidade das perguntas, da interação que um sênior tem dentro de um projeto, dentro de uma equipe, é o que faz total diferença. E eu te falo que se você está muito preocupado com a parte técnica, essa é uma grande evidência que você não é um sênior ainda. Se você está muito preocupado com o comando, é um ponto claro que você ainda não é um cara sênior. Porque o cara sênior, ele vai ter a confiança de um sênior. Ele vai saber chegar numa reunião e vai saber conversar com as pessoas. Vai saber fazer as perguntas certas. Vai saber entender a necessidade do cliente, do projeto. Vai saber realmente entender como que chega do outro lado. E muitas vezes isso pode ser adquirido em 2 anos, 1 ano, 3 anos, 5, 10. Tem pessoas que ficam 15 anos e não conseguem atingir esse nível de maturidade. Isso que eu quero trazer para vocês, que o papel do nível sênior é um cara muito mais profundo do que simplesmente conhecer, saber qual que é o comando específico que tem que dar entre. É ter a postura, cara. É saber tomar as melhores decisões. E muitas vezes uma decisão não é que você vai tomar. Não. Uma decisão que você vai checar lá com um fornecedor da aplicação, um fornecedor do produto, que você vai abrir um chamado para poder confirmar aquela informação, que você vai olhar no manual. Se você não achar no manual, você vai abrir um chamado, você vai conversar com outras pessoas.
Então a gente tem que entender que o nível sênior ele vai muito além do que simplesmente a parte técnica. E eu não considero que um cara sênior em Oracle, um cara que não sabe Postgre, vai ter que voltar para júnior se ele quiser atuar naquela vaga? Não, não acredito nisso. Por quê? Ele é um cara que já tem a postura de um sênior. O sênior é um cara que tem aspectos comportamentais, que tem essa parte de soft skill muito bem definida, que consegue de fato acalmar o cliente, que consegue de fato entender a necessidade e atender os projetos e fazer com que o projeto seja bem sucedido, tá? Então a gente precisa entender que não existe essa questão, sou sênior em uma tecnologia, mas em outra eu sou júnior. Cara, não. O sênior normalmente ele vai ter bons conceitos da área de tecnologia, seja banco de dados, seja programação, seja infraestrutura, seja cloud. É um cara que vai ter uma visão ali de cima, cara, uma experiência que muitas vezes pode ser adquirida em 1, 2, 3 anos. Eu, com 3 anos de experiência, já estava tirando uma Oracle Certified Master, já estava resolvendo questões que pessoas com 10 anos nunca fizeram. Por quê? Isso está no manual. Isso é soft skill. Não é porque tecnicamente eu sou melhor do que alguém. Não. São elementos comportamentais que a gente vai conseguindo entender qual que é o jogo de crescer na área de tecnologia. Tá? Então, assim, o sênior, ele é um cara que ele é responsável por atividades complexas, por tomar decisões estratégicas dentro da empresa. Tá? Por exemplo, ser responsável por atividades complexas não quer dizer que você vai ter que decorar todos os comandos, não. Mas você vai saber onde encontrá-los. Você vai saber onde buscar. Ou as pessoas que sabem. Ou até mesmo no manual. Ou até mesmo abrindo um chamado. Ou no suporte, por exemplo. Então, ele de fato, ele é responsável por atividades complexas. Por isso que ele ganha mais. Ele é o cara que é responsável por uma coisa que ela é crítica. Tá? E toma decisões estratégicas dentro de uma empresa. A área de tecnologia hoje, a gente tem visto cada vez mais, né? Como que tecnologia é estratégico. Empresa que não está olhando tecnologia como estratégia, acha que tecnologia é custo, cara, tá parando seus negócios, estão perdendo milhões. Vão quebrar, literalmente. Tá? Mas o sênior é esse cara. O sênior é aquele cara que sabe se comunicar bem e consegue agir de acordo com a sua bagagem profissional. Você pode procurar aí, cara. Você não vai encontrar que o sênior é o cara que tirou a certificação tal. Talvez alguma vaga, assim como a gente vê várias vagas bizarras hoje dentro da área de tecnologia, você vai ver que muitas vezes algumas vagas podem cobrar alguma coisa, uma certificação de OCM com cara júnior, certificações com cargo júnior. Cara, isso não existe. Isso não existe. E o sênior em si, a gente tem vários alunos que são sêniores e não tem nenhuma certificação Oracle. Porque ele já consegue demonstrar isso. Claro, uma certificação vai ser importante, muitas vezes vai ser um pré-requisito para você atuar dentro do projeto. Mas a gente tem que entender que isso não é tudo. E é a menor parte. Tá? E principalmente o sênior, né, quando ele chega no nível sênior, ele é um cara que, na minha visão, ele compartilha aquilo que ele sabe com os caras mais novos, com os caras menos experientes, com os caras que não são sêniors, com os plenos e os júniors. Então, o sênior, normalmente, ele consegue ser meio que um líder técnico ali, ele consegue gerenciar pessoas e projetos com aval aí de uma diretoria da empresa. Tá? Então, existem várias características. E aí, você tem que analisar realmente se você tem essas características e esses aspectos. Você tem condição de assumir um projeto muito crítico? Você tem inteligência emocional para poder ser cobrado de algo muito crítico? Será que o seu medo está te travando mais do que te ajudando? Então, são pontos que a gente precisa analisar. Então, o sênior não é simplesmente o cara que tirou a certificação, não é simplesmente o cara que se formou, o cara que tem uma pós-graduação, o cara que tem um mestrado, não. O sênior, de fato, é um cara que é responsável por atividades complexas, um cara que sabe se comunicar bem, um cara que sabe gerenciar pessoas, um cara que toma decisões estratégicas que muitas vezes pode deixar ambientes parados ou que pode realmente definir que um projeto tenha sucesso. Tá? Então, são pontos aí que eu queria trazer para vocês. Eu vejo que existem vários mitos a respeito disso. E, cara, tenha confiança de um sênior. O sênior é aquele cara que sabe que ele é sênior. Então, são pontos importantes aí. E, cara, se você está preocupado com a parte técnica, isso é um claro ponto que quer dizer que você não é o sênior ainda. Se preocupe com outros aspectos. A gente fala muito sobre isso dentro da nossa mentoria de carreira da DBOCM, onde a gente aborda muitos elementos ali
sobre como que você pode se tornar um sênior, como que você pode sair do seu cargo atual e ir para o seu próximo nível. Isso vai refletir depois no seu salário, na sua qualidade de vida, nos seus benefícios e muito mais. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal do DBOCM. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.